Dando continuidade, então, no nosso estudo das equações logarítmicas, vamos resolver mais duas equações aqui. E nessas equações surge algo um pouquinho diferente. A gente vê nessa equação aqui que a gente tem um log ao quadrado de x. O resultado do logaritmo está elevado ao quadrado. E aqui a gente tem o log de x. O que a gente vai fazer nesse tipo de situação para conseguir resolver essa equação? A gente vai partir do princípio que, tudo bem, a gente quer calcular o log de x, ou calcular o x que está dentro do log. Mas se a gente substituir esse log de x, que está ao quadrado no primeiro termo e depois está sendo multiplicado por menos 5, por uma outra letra, a equação vai nos parecer muito mais simples. Olha o que eu fiz, eu chamei log de x de w. Então eu tenho que log de x é igual a w, eu tenho w ao quadrado menos 5w mais 4 igual a zero. Eu tenho uma equação de segundo grau, correto? Nessa equação do segundo grau, eu posso aplicar a soma e produto. A soma é 5, o produto é 4. Dois números que multiplicados dão 4 é 1 e 4 ou 2 e 2. 1 e 4 a soma dá 5. Então as raízes são 1 e 4. Mas cuidado, essas são as raízes para w. E eu fiz uma substituição de variável aqui, chamando o log de x de w. Agora que eu achei dois valores para log de x, para w, eu vou substituir então w por log de x. Então eu tenho que log de x1 é igual a 1 e log de x2 igual a 4. E nos dois casos, para isolar o x, basta aplicar a definição. Base elevado a resultado igual a logaritmando. Mesma coisa aqui. Então eu vou ter que x1 é 10 elevado a 1, 10, e x2 é 10 elevado a quarta, que dá 10.000. Faz a verificação. O x está no logaritmando. No logaritmando, ele tem que ser um número estritamente positivo. 10 é estritamente positivo, 10.000 também, então os dois estão válidos, os dois vão para o conjunto de solução. Beleza? A próxima equação, muito similar. Eu tenho aqui, ó, aqui parece até estranho, né? Tem um 2 para cima, tem um x para baixo. Esse x é a base, esse 2 é o expoente do resultado do logaritmo. Então, novamente, eu tenho um logaritmo ao quadrado, log de x na base x ao quadrado, mais log de x na base x, menos 2 igual a zero. Bom, vou então substituir a variável. Quando eu troco log de x na base x por uma outra letra, que eu chamei de t, eu caio numa equaçãozinha do segundo grau. T ao quadrado mais t menos 2 igual a zero. A soma é o b com sinal trocado menos 1 e o produto é o c menos 2. Produto 2 é 1 e 2, né? Menos 2, um dos dois tem que ser negativo. Menos 2 e 1, eu vou ter, então, esse resultado para T1 e T2. Lembrando que aqui eu tenho o T. Eu desfaço, então, a substituição de variável. Log de x1 na base x1 é menos 2, log de x2 na base x2 é igual a 1. Aqui, eu vou também aplicar a definição. x1 elevado a menos 2 é igual a x1. Nessa expressão, eu só tenho essa igualdade válida para dois números reais. Porque eu estou pegando um número elevando a menos 1, que vai inverter a base, certo? Elevando desculpa, menos 2, que vai inverter a base e depois elevando isso ao quadrado. Bom, uma potência dá igual ao próprio número acontece com o zero e com o 1. E, na verdade, eu não preciso nem verificar o zero, porque não faz sentido o zero elevado a um expoente negativo, porque o zero não poderia nem ir para a base. Então, eu vou verificar o 1. Bom, 1 elevado a menos 2 é igual a 1. Beleza. Acontece que o x está na base do log, e a base não pode ser 1. Então, também não posso usar o 1 aqui. Certo? Não posso usar o 0, não posso usar o 1. Aplicando a definição no segundo logaritmo escrito, x2 elevado a 1 igual a x2, eu chego numa igualdade interessante. x2 é igual a x2. Perfeito. E isso vale, teoricamente, para todo e qualquer número real. x2 pertence aos reais. Mas calma lá. Segundo as condições de existência do logaritmo, o x que está no logaritmando aqui, ó, tem que ser maior que zero. E na base, além de ser maior que zero, ele tem que ser diferente de 1. Então, a minha solução admite infinitas soluções reais
desde que atenda essas condições do logaritmo. Por isso, a minha solução é x pertence aos reais, tal que x é maior que zero e x é diferente de 1. Beleza? E se eu trouxer um conjunto, se eu trouxer um sistema de equações para você achar o conjunto de solução? Agora eu tenho duas equações aqui. A primeira equação é com logaritmos, a segunda equação é com potência exponencial. O que eu vou fazer? Vou ter que trabalhar as duas. Nessa primeira equação, nota que eu tenho aqui a subtração de 2 logs. E aí eu vou usar a propriedade. A subtração de 2 logs com a mesma base, né, base 10, pode ser colocada como log da divisão. E, simultaneamente, na segunda equação, eu vou pegar esse 1024 e escrever como uma potência de base 4. 4 elevado à quinta da 1024. Então, eu reescrevo o mesmo sistema nesse formato. Ok? Na equação exponencial, a segunda equação, eu já consegui igualdade de duas potências de mesma base, vou cortar as bases e igualar os expoentes. Na primeira equação, eu consegui a igualdade de 2 logs de mesma base, e aí funciona igual. Corto os logs e igualo os logaritmandos. Então, meu sistema virou x dividido por y igual a 4 e x mais y igual a 5. Se eu pegar a primeira equação e tirar esse y que está no denominador, o contrário da divisão é multiplicação, x igual a 4y. Substitui isso na segunda equação. 4y mais y igual a 5. Logo, 5y igual a 5, divide por 5, y igual a 1. Traz esse valor de y na primeira equação, né? Volta para cá. 4 vezes 1, 4, x igual a 4. Então, eu cheguei em dois valores, x igual a 4 e y igual a 1. É um conjunto, é a solução de um sistema. Será que os dois valores são válidos? Na segunda equação, eu não tenho restrição, porque é uma equação exponencial. Mas na primeira, o x está no logaritmando. O logaritmando pode ser 4? Pode. E na segunda, o y também está no logaritmando aqui, ó, na segunda parte da equação. O y pode ser 1? Pode. Então, o meu conjunto solução, lembrando que é um sistema, e um sistema sempre, né, com duas equações, duas incógnitas, ele vai ter um par ordenado na solução. Então, eu coloco aqui dentro de chaves, o meu par ordenado é x, y, 4 e 1. Beleza? Então, dessa maneira que a gente resolve equações logarítmicas e até um sistema de equações logarítmicas. Beleza? Vamos lá, então. Função logarítmica. Podemos fazer a definição desse tipo de função de forma muito parecida com o que a gente fez com funções exponenciais. Aqui depois eu vou corrigir. Não tem esse R, né? É podemos, não é podermos. Ou seja, uma função é chamada de logarítmica quando existe um a pertencente aos reais estritamente positivos, diferente de 1, tal que f de x igual a log de x na base a. Então, eu tenho só um logaritmo com uma base numérica que atende à restrição, né, positiva diferente de 1, e só o x no logaritmando. Isso é uma função logarítmica. Alguns exemplos, como a gente fez lá nas exponenciais. Ó, g de x igual a log de x na base 2, h de x igual a log de x na base 8, y igual a log de x na base 1/5. Essas são funções logarítmicas. Mas, além das funções logarítmicas, nós temos as derivadas destas. Por exemplo, log f de x igual a log de 3x mais 1 na base 5. Está vendo que eu tenho uma soma aqui dentro do logaritmando? Isso aqui já deixa de ser uma função logarítmica, passa a ser uma derivada dela, mas a gente vai trabalhar de maneira muito parecida. M de x igual a 7 vezes log de x na base 3. Ó, o 7 fora aqui multiplicando. Né? Z igual a log de x na base 4 menos 3. Lembra que isso aqui é o log, o menos 3 vai subtrair depois o resultado do log. Tá? Então, essas são funções que derivam de uma função logarítmica. Como que eu vou calcular o valor numérico de uma função logarítmica? É algo muito simples. Basta substituir a variável pelo valor dado. Então, por exemplo, pegando essa primeira função derivada aqui, ó, né, f de x igual a log de x mais 3 na base 5. Aí eu peço para você calcular o f de 2, você vai substituir o x por 2. 2 mais 3 é 5, log de 5 na base 5 é 1.
Então pronto, f de 2 igual a 1. Beleza? Bem tranquilo, né? E o gráfico de uma função logarítmica, como vai ser? Vai ser uma curva, parecida com o que era exponencial, mas um pouco diferente. Lembra que a exponencial era uma curva que ocupava o primeiro e o segundo quadrante, tanto no caso crescente quanto no decrescente, certo? Aqui vou pegar dois logaritmos e eu peço que você note que no primeiro eu estou usando uma base 2 e depois na segunda função logarítmica eu estou usando uma base 0,5, que é 1/2, é o inverso de 2, tá bom? Então vamos lá. Então aqui, vou pegar 4 valores para x, é suficiente. Lembrando que como x está no logaritmando, o domínio dessa função f, os valores de x que eu posso utilizar, são os reais estritamente positivos. O mesmo vai acontecer na função g, né? Na função g, o meu domínio também vai ser formado pelos reais estritamente positivos. Então, substituindo aqui, ó, 0,5, que é 1/2, né? 1, 2 e 4. Log de 0,5 na base 2 é menos 1. 2 elevado a menos 1 dá 1/2. Log de 1 na base 2 é 0. Quando o logaritmando é 1, dá sempre 0. Log de 2 na base 2 é 1. E log de 4 na base 2 é 2, né? Porque 2 ao quadrado dá 4. Então, eu tenho os pontos 0,5 e menos 1, 1 e 0, 2 e 1, 4 e 2. Marquei os pontos no plano cartesiano, traça a curva que passa por esses pontos. É isso aqui. Legal? A segunda função, a g, vou usar os mesmos valores de abscissa, 0,5, 1, 2 e 4. Agora, log de 0,5 na base 0,5 é 1, correto? Log de 1 na base 0,5, sempre que o logaritmando é 1, o resultado é 0. Log de 2 na base 0,5 é menos 1, que eu pego 1/2 e elevo a menos 1, inverte 1/2, dá 2. E log de 4 na base 0,5 é menos 2. Eu pego 1/2, elevo a menos 2, inverte a base, fica 2 ao quadrado, que é 4. Certo? Aqui estão os pontos, 0,5 e 1, 1 e 0, 2 e menos 1, 4 e menos 2. Marco eles no plano cartesiano, traço a curva. Está ali, então, a minha curva da função logarítmica. Só de olhar para o gráfico, vai lá, qual é o comportamento dessa primeira aqui? Crescente. Qual é o comportamento dessa segunda? Decrescente. Então, o gráfico me mostra o comportamento da função logarítmica. Com base no que a gente viu das definições, do que a gente viu no gráfico anterior, a gente vai concluir que toda função logarítmica, com a base a, né, um número real positivo diferente de 1, possui as seguintes características. O domínio é sempre os reais estritamente positivos. A imagem é os reais, até se a gente voltar aqui no gráfico, né, a gente vê aqui, ó, que ela vai infinitamente para baixo aqui, se aproxima do eixo y, mas não encosta nunca, então continua infinitamente indo para baixo. E para cá, ela também vai crescer. Só que cada vez ela vai crescer mais devagar, mas sempre vai continuar crescendo. Então não tem um limitante de imagem, tá bom? Então a imagem são os reais. E um detalhe interessante, todas essas funções logarítmicas, log de x na base a, independente da base, elas vão ter a mesma raiz. Quando que log de x na base a vai ser igual a 0? Quando x for igual a 1. Então, esse 1 é a raiz da função. Então, todas elas vão cortar o eixo x nesse ponto. Olha lá, ó. Ó, o ponto B aqui, ó, o ponto B aqui. Todas as funções logarítmicas, log de x na base a, vão cortar o eixo x, o eixo das abscissas, no x igual a 1. E nenhuma dessas intercepta o eixo das ordenadas. Lembra que o ponto da interseção com o eixo das ordenadas era um ponto importante? Nesse caso aqui, nenhuma vai fazer isso. Nenhuma das funções logarítmicas vai interceptar o eixo das ordenadas. Não existe log de 0 na base a. O comportamento é sempre monótono, ou seja, sempre crescente ou sempre decrescente. Então, ela vai ser crescente quando a base for maior que 1, parecido com o que eram as exponenciais, decrescente com a base entre 0 e 1. Né? E essas funções, elas usam apenas o primeiro e quarto quadrante. Né? As exponenciais usavam o primeiro e o segundo, a logarítmica primeiro e quarto quadrante do plano cartesiano. Beleza?
Para fechar essa aula aqui, e aí depois a gente continua em outro vídeo, vamos fazer uma comparaçãozinha rápida entre função exponencial e logarítmica. De maneira bem resumida, eu vou fazer essa comparação pegando duas funções, log de x na base 2, que a gente acabou de ver, e g de x igual a 2 elevado a x. E eu vou mostrar que essas duas funções são inversas uma da outra. Então, olha lá, 0,5 menos 1, 1 e 0, 2 e 1, 4 e 2. São os pontos da f de x que eu acabei de fazer no slide anterior, tá? Então, estão ali os 5 pontos. O que acontece? Se eu pegar na função g de x e escolher esses 4 valores de imagem para serem o domínio, olha o que acontece. 2 elevado a menos 1 é 1 meio. 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2 é 4. Fica exatamente os pontos que eu tenho ali na função f invertida. Aqui não é f, aqui é g. Eu vou ajustar depois. Deixa eu trocar de cor aqui, que senão não vai ver nada, né? Aqui é g de x. Depois eu vou ajustar no slide. Então, eu tenho aqui pontos que inverteram os pares ordenados da função f. Com isso, se eu pegar agora e traçar o meu plano cartesiano, olha que interessante. Esse ponto aqui é o reflexo desse aqui, esse é o reflexo desse, em relação a essa reta, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares, que corta bem no meio aqui os quadrantes 1 e 3. Olha a distância do G e o C até essa reta é a mesma, do H e do D. Uma é o reflexo da outra. Ah, professor, mas isso aconteceu porque a base era 2, e elas são as duas crescentes, né? A F azul aqui, né, crescente, a G em verde é crescente. Não. Se eu pegasse base 0,5 para as duas, detalhe, tem que ter a mesma base, né? A base do log e a base da exponencial igual. Mas se fosse base 0,5 as duas crescentes, também ia acontecer isso. Elas também seriam, então, uma a inversa da outra. Aí, nesse caso, elas vão se cruzar nessa reta aqui, né? Vai ter um momento onde elas vão se cruzar. Então, é interessante perceber que essas duas funções, a logarítmica e a exponencial, são funções inversas. Beleza? No próximo vídeo, a gente vai resolver exercícios que envolvem funções exponenciais para fechar nossa aula de hoje. Segue aí!